do Evangelho de Mateus, capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Hoje nós vamos fazer a leitura apenas do versículo 11 da oração do Pai Nosso até o versículo de número 15. Você achou, encontrou? Se não achou, quero que você se atente para o texto que está sendo projetado, que diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Até o versículo de número 15. Nós aprendemos domingo passado, com a exposição do Sermão do Monte e da oração, que esta oração ela é a oração que Jesus ensinou à igreja. E ela serve como um modelo e não como uma repetição, não como um amuleto para a igreja, repetir inúmeras vezes. Quem faz isso, segundo o próprio Senhor Jesus nos ensina, nos versos 7 e versos 8, antes da oração do Pai Nosso, usar dela e da oração como frases mágicas de repetição, uma reza, rezar, isso é uma prática mundana, é uma prática pagã. Olha o que o texto diz: e orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, os estrangeiros, aqueles que não viviam uma aliança com Deus. Então a oração do Pai Nosso, ela é um modelo para servir a nos ensinar a orar, como devemos orar. Mas também ela aponta para a nossa caminhada de vida. Ela aponta para o esboço de como deve ser a vida de um seguidor de Jesus, de quem pertence ao reino dele. E o interessante de Jesus ensinar esta oração aos seus discípulos é porque no capítulo 6, Jesus está desmascarando a religiosidade hipócrita, a religiosidade humana, que tem a finalidade de aparecer aos homens. E é dentro desse contexto que, então, Jesus começa a oração ensinando à igreja que o Pai é nosso e não o Pai meu. Por que o Pai é nosso? Porque a oração deve ser feita ao Deus Pai, que não é apenas Pai dele ou Pai meu individual, mas mostra que os seguidores de Jesus, os filhos do reino, têm um Pai celestial. Isso nos ensina que a religiosidade geralmente busca o individualismo. As pessoas estão à procura de uma religião que elas possam seguir sozinhas, individualistas. Mas o cristianismo nos ensina a orar a um Pai que é nosso, a um pão nosso, as nossas dívidas, os nossos devedores e as nossas tentações. A outra lição que nós já vimos domingo passado é de que a oração deve nos fazer envolver com o Pai Celestial, com o nome dele, santificado seja o teu nome. Quando nós falamos do nome de Deus, nós falamos da sua glória. A minha vida de oração e a minha oração deve estar comprometida com a glória de Deus. Depois, o reino dele, que envolve o seu governo soberano sobre a igreja, sobre os seus seguidores, e sobre este reino se cumprindo escatologicamente com a segunda vinda de Cristo. A nossa oração deve estar comprometida com isso. E por fim, a terceira petição da oração do Pai Nosso, ainda fazendo uma introdução de domingo passado, para você que perdeu, ela fala da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Paulo nos ensina assim. E nós devemos então orar pela vontade de Deus, que não significa falta de fé. Como algumas pessoas dizem, quando eu oro, eu preciso determinar. Se você não determina, você não tem fé. Não, quando eu oro,
Eu não oro para transformar a vontade de Deus, para mudar Deus de ideia. Eu oro para que eu me adeque, para que eu possa estar sensível, para que a vontade de Deus seja cumprida na minha vida e mais, que eu busque a vontade. Esta vontade, ela está revelada na palavra de Deus. Bom, eu fiz um resumo do sermão de domingo passado e quero então continuar a partir do verso 11, que é o que nós lemos. Porque agora nós vamos entrar para as necessidades da vida do cristão. Até então, Jesus nos ensinou que existe uma comunidade e o nosso Pai Celestial, é para Ele que oramos, mas existe uma comunidade dos filhos do reino. Ele nos ensinou que a nossa principal prioridade é a glória de Deus. E agora, então, nós estamos voltados para a necessidade da nossa vida. O Dr. Carson, comentando a oração do Pai Nosso, ele diz que os principais interesses e prazeres dos seguidores de Jesus são a glória de Deus, compromisso com o nome dele, o reino de Deus e a vontade de Deus. Só depois disso, estar estabelecido na vida do cristão, é que ele tem que pensar nas suas necessidades pessoais e na necessidade pessoal do outro. Por isso, falar das necessidades da vida deve estar também comprometido à glória de Deus. Olha, tem as três últimas petições desta oração, elas falam das nossas necessidades, que são necessidades materiais e físicas, como o pão, como o alimento, como as vestes, que são as nossas necessidades relacionais e espirituais. Relacionais até de relacionamento com Deus e com o próximo. E necessidade também de uma vida espiritual fortalecida, segura. E são estes conceitos que eu quero trabalhar com vocês esta noite e quero fazer com que vocês se atentem ao que o texto está nos ensinando. Quarta petição. Uma necessidade material, física, para o corpo, para o nosso cuidado. Qual é a petição? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nesta petição, a gente aprende que o modelo de oração apresentado por Jesus apresenta uma necessidade básica para a vida, a alimentação. Mas repare, não é a alimentação que você pode estocar. Jesus não nos ensinou a orar para que a nossa despensa esteja cheia. Jesus não nos ensinou a desejar, como bênção de Deus, um freezer lotado. Ele nos ensina a orar e depender dele, porque ele usa a expressão cada dia. Essa expressão, no original do grego, é muito pouco utilizada na Bíblia. E eu me arrisco a dizer que só é utilizada neste texto bíblico e no texto de Lucas, narrando a oração do Pai Nosso. Porque está se referindo ao pão do dia. O pedido da oração nos ensina a orar pelo pão do dia. Aí os teólogos, eles discutem se é o pão do agora ou é o pão do dia de amanhã. O que para mim não faz muita diferença. Mas o que deixa claro é que apresenta uma necessidade cotidiana da provisão de Deus. O dia a dia, do qual eu dependo dele, do qual eu preciso dele. Mas nós somos tentados a nos assegurar com as provisões que podemos armazenar, que podemos guardar, para nossa segurança mesmo prover. E nós esquecemos que tudo vem da boa mão de Deus. Para o mundo antigo, que dependia de um salário diário, os trabalhadores, a maior parte dos trabalhadores da época de Jesus, inclusive a maioria dos seus discípulos, eles dependiam de uma renda diária, de um salário diário, ou de uma conquista diária, ou pela pesca, ou até mesmo pelo resultado de uma plantação. Por isso, o povo da época de Jesus estava muito familiarizado com este termo, o pão do dia cotidiano, do dia que está por vir. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha, meu irmão e minha irmã,
esta petição nos ensina a dependência de confiar que no cotidiano das nossas necessidades mais primárias, como a do alimento, nós estaremos supridos. Um dia de cada vez, nós temos a providência diária de um Pai Celestial. É também uma advertência para nós. A oração do Pai Nosso serve de uma advertência ao perigo das riquezas. Porque não pense você que o perigo de desejar riquezas abundantemente, de colocar o seu coração nas riquezas e fazer das riquezas um Deus, não vem já de uma grande quantidade de recursos, vem pelo desejo destes recursos, pela segurança nestes recursos. Por isso, a quarta petição, a petição que nos ensina a pedir pelas necessidades da nossa vida, materiais, físicas, elas nos faz olhar para a providência de Deus e serve de um alerta contra a nossa ganância. Nós pedimos para as nossas necessidades, não para a nossa ganância. É isso que orar o pão nosso de cada dia nos ensina. A espiritualidade do cotidiano é a espiritualidade do dia a dia. E é essa espiritualidade que constrói na vida da gente. Porque é no dia a dia que as coisas quebram. Não é assim? O seu carro quebra por usar cotidianamente. A sua casa vai precisar de manutenção por causa do cotidiano. É no cotidiano que as coisas acontecem, é no dia a dia que a nossa confiança na providência e no cuidado de Deus se faz revelada. A espiritualidade do cotidiano nos faz pedir o essencial para a vida que vem das mãos do Pai Celeste. No mesmo capítulo, um pouquinho para frente, depois da oração do Pai Nosso, no versículo 25, Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E aí qual é o exemplo que Jesus dá por pessoas ansiosas pela vida? Ele diz, quanto que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, nem pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento? O corpo mais do que as vestes? Como somos desafiados a viver a espiritualidade do cotidiano. Para as nossas necessidades físicas, materiais. O pão nosso do dia, dá-nos. A quinta petição desta oração em favor das nossas necessidades da vida, ela está ligada com uma característica relacional e uma característica espiritual. Olha, a primeira petição, o pão de cada dia, está ligada a necessidades físicas, materiais, que todos nós temos e que não é errado ter. E que nós devemos clamar e orar e colocá-las diante de Deus de acordo com a sua providência, controlando, inclusive, a nossa ganância. Certo? A quinta petição, ela está ligada às nossas necessidades da vida, mas ela aponta para um caráter espiritual e relacional. Prestem atenção no versículo 12, na parte A. Se a Laine puder colocar, diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas. Necessidade de perdão dos pecados, irmãos. Pastor, mas isso é espiritual e não relacional. Eu vou explicar já já. Você vai entender por que é espiritual e relacional. Faz parte dos nossos relacionamentos. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Nós precisamos nominá-los. Esta é uma necessidade para o nosso relacionamento com Deus. Por isso o relacionamento. Mas também uma necessidade para o nosso relacionamento para com o próximo. Nós pecamos para com os outros. Nós pecamos e erramos para com o próximo. E pessoas também erram e pecam contra a gente. O pecado é apresentado aqui na oração do Pai Nosso como uma dívida, que só pode ser paga pelo perdão de Deus. Olha,
Jesus, quando ensinou esta oração, ele não falava o grego. E ele também não estava ensinando em hebraico, ele falava em aramaico. E no aramaico há uma proximidade muito grande da palavra dívida com pecado. Era comum a associação da palavra dívida como pecado, porque eu devo a Deus, sou um devedor a Deus. Então era uma expressão comum e provavelmente foi Jesus ensinando esta oração na língua aramaica, na língua que foi ensinada a oração no Sermão do Monte aos discípulos, e que Mateus capta então esta mensagem e preserva esta palavra para o nosso caráter relacional com Deus e com o próximo. Perdoa-nos as nossas dívidas. O modelo de oração apresenta uma postura condicional. Há uma condição no perdão. É uma dívida que só pode ser paga por Deus, porque só Deus pode perdoar. Mas existe uma relação condicional com este pedido. Quando Jesus nos ensina a clamar a Deus perdão pelos nossos pecados, ele ensina que existe uma condição diante deste pedido. E esta condição, ela não está apresentada para poder fazer com que eu convença a Deus a me perdoar, mas é porque ela serve de evidência do grande perdão que eu recebi. Essa condição é a necessidade de oferecer perdão. Olha a continuidade do versículo 12. O versículo 12 diz: assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. A conduta do arrependimento e do contrito diante de Deus, do Deus Pai Celestial, o conduz a um relacionamento de perdão para os que também nos devem. Quem foi perdoado olha para o transgressor, olha para aquele que deve a ele, que é a expressão de errar contra, pecar contra, com o mesmo olhar que ele recebeu do Pai Celestial. Esta é a cláusula. E olha, não pense você que isso é um meio de interpretação do texto. Ah, não, pastor, esse é o seu ponto de vista a respeito da oração do Pai Nosso. É tanto que Jesus acrescenta ao final da oração uma explicação sobre a quinta petição. Olha o versículo 14 e o 15. Jesus termina a oração do Pai Nosso. Aí, versículo 14 e 15, logo depois que acaba a oração. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Há uma questão condicional ao perdão. Eu quero explicar isso para que você não entenda que o perdão de Deus é algo que possa ser meritório por você. Não é isso que Jesus está ensinando. Não é um perdão meritório, mas é um resultado do perdão gracioso de Deus, que mostra uma evidência de que eu já fui perdoado. Por isso, esta petição é apresentada para os filhos do reino, aqueles que pertencem ao reino, aqueles que foram alcançados pela graça do grande rei, que é Jesus, e têm os seus pecados redimidos nele. Só alguém que foi alcançado pela graça de Cristo e que entende o quanto ele foi perdoado é que pode oferecer perdão a quem também pecou contra ele. O caráter de quem ora não é um caráter de alguém bonzinho. O caráter de alguém que ora é alguém que tinha uma dívida tão alta que não podia pagar, mas que já foi perdoado. Por isso, ele tem perdão para oferecer. Mas nós temos dificuldade disso. E é por isso que isso entra como uma petição na nossa oração. Porque nós precisamos aprender com o perdão de Deus. Olha, para ser perdoado é preciso perdoar, pois é evidência de arrependimento verdadeiro.
Quem se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, entende que não há como saldar a dívida com o Pai Celestial. Não há o que fazer diante do Pai Celestial para quitar a nossa dívida diante dele, a não ser a misericórdia e a graça com a qual ele nos alcançou. Por isso, não é meritório. Não é meritório. Eu não mereço o perdão porque perdoei, mas porque eu preciso do perdão. Porque eu fui alcançado pelo perdão. Um perdão incomparável, incondicional. Esse perdão deve estar disponível para quem errou comigo. Este perdão também é exigido de mim pelo Deus perdoador. Você ainda está em dúvida quanto a isso? Essa mensagem nos confronta, irmãos. Porque algumas coisas a gente até aceita perdoar, outras não. Outras não. Isso nos confronta muito. Todas as vezes que nós oramos a oração do Pai Nosso, você tem dificuldade, você já sentiu dificuldade, ou em alguma vez sente dificuldade, quando vem alguém na sua memória, uma situação na sua memória, de continuar essa frase: perdoa as nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores. Eu quero que você ouça uma leitura bíblica do mesmo evangelho, o evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 21 até o versículo 35. Eu, infelizmente, não coloquei no telão. Se você não consegue ler por causa da luminosidade, presta bastante atenção na leitura. Mateus, capítulo 18, verso 21 ao 35, que diz: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos e, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como lhe pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, a fim de que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Que história bonita, né, irmãos? Verso de número 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Devia bem menos do que ele devia para o Senhor. 10.000 talentos era uma dívida da qual ele não poderia pagar mesmo. Era muito, era muito. O trabalho de uma vida inteira. E talvez muitos trabalhadores da época de Jesus não conseguiriam acumular este ganho. Mas ele sai daquela cena onde ele é perdoado de uma dívida impagável, que ele não tinha condições de pagar, e encontra um conservo que devia 100 denários. Versículo 28 ainda. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me! Paga-me o que me deves! Então o seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis antes. Indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te de teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Evangelho de Mateus, capítulo 18.
Você percebe que este não é um ensino isolado de Jesus na oração do Pai Nosso? Esta quinta petição nos ensina que fomos perdoados de uma maneira graciosa. Não tínhamos como quitar, não havia méritos suficientes. Mas o povo do reino, aqueles que oram ao Pai Celestial, que é o Pai Nosso, estes foram perdoados de uma maneira inigualável. E eles compreendem a grandeza desse perdão. E por isso eles são movidos a se relacionar com outras pessoas com perdão. Se você quiser depois ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, verso 25 e 26, você vai encontrar Jesus dizendo essas mesmas coisas. Se não perdoardes, não sereis perdoados. Colossenses, capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. Este é um modelo para a igreja. E eu gosto muito do pastor John Stott, que escreveu um livrinho bem bacana da Aliança Bíblica Universitária, da ABU. Um livro que vale a pena os jovens da nossa igreja ter, que chama Contra a Cultura Cristã. E ele comentando a oração do Pai Nosso sobre perdoar, sobre a nossa necessidade de perdoar e como isso deve estar comprometido na nossa oração, quando pedimos perdão pelos nossos pecados, como isso deve nos levar a uma vida que oferece perdão. John Stott diz assim: quando nossos olhos são abertos para vermos a enormidade da nossa ofensa cometida contra Deus, as injúrias dos outros contra nós nos parecem comparativamente muito insignificantes. Se, por outro lado, temos uma visão exagerada das ofensas dos outros contra nós, isso é uma prova de que diminuímos muito a nossa própria concepção do quanto devíamos para Deus. Que a nossa postura na nossa vida de oração seja buscar perdão pelas nossas dívidas. Uma dívida tão alta que não podíamos pagar. Só pode ser paga pelo sangue do Filho de Deus. E isso é experimentado pela graça e pela misericórdia. E isso nos descreve como alguém que tem graça e misericórdia para oferecer, para perdoar outros. Por isso, tem uma oração que eu gosto muito. Ela é baseada na oração do Pai Nosso, principalmente na área do perdão dos pecados. Essa oração ela é atribuída a Francisco de Assis. Ela é atribuída a Francisco de Assis. Mas não se sabe se ele foi o autor da oração. Muitos aqui a conhecem de cor. E eu gostaria de ler esta oração e de fazer essa oração. Se você mentalmente quiser repeti-la, ela diz assim: Senhor, faz-me de mim um instrumento de tua paz. Onde há ódio, que eu leve amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. E onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. E onde há trevas, que eu leve a luz. Ó, Mestre Divino, faze que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. E amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Sexta e última petição da oração. No versículo de número 13, vou pedir a ajuda da Elaine, nós lemos: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Este sexto pedido, é um pedido espiritual e também moral. Espiritual porque está ligado à nossa vida diante das tentações e das dificuldades que o maligno e o mundo maligno nos impõem. Moral porque não podemos ceder. Então há um pedido aqui, um livramento da tentação e do mal.
Não acredito que a palavra tentação aqui signifique teste ou provação. Muitos interpretam assim. Por causa da maneira com que Deus permitiria eu ser tentado. E Deus não tenta ninguém para o mal. Mas o texto não está proposto desta maneira. Não é uma ideia de provação, de um teste. Porque a provação e o teste faz bem para a igreja. Não é algo ruim, não é algo mal. Pelo contrário, Abraão foi provado. Isso foi muito bom. Então, a igreja é provada. E toda vez que a igreja é desafiada a olhar para a provação, ela é convidada a olhar para a provação como um benefício. Vou dar o exemplo de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Quando Tiago diz assim: meus irmãos, tende motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, eu não acredito que a palavra tentação esteja ligada à provação. Ela está ligada muito mais a um pedido que envolve cuidado espiritual para um livramento em Cristo que provém de Deus quanto à tentação das nossas fraquezas pecaminosas. Está muito mais ligado ao nosso coração e à nossa mente. Está muito mais ligado aos nossos desejos e cobiças do que a um teste. Não nos deixes cair em tentação. Por isso, aquilo que Jesus mesmo sofreu para ser o modelo para nós. Olha, o escritor de Hebreus apresenta Jesus como alguém que é o nosso sumo sacerdote, que nos perdoa, que nos redime, que nos salva. Mas ele faz isso porque se assemelhou a nós. E olha, Hebreus capítulo 18, Hebreus capítulo 2, versículo 18, o escritor de Hebreus diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus conhece as nossas fraquezas. Jesus teve fome. Jesus teve sede. Jesus foi tentado à nossa semelhança. Mateus 26 é quando Jesus está perto da crucificação. Ele se direciona para um jardim de oração, um lugar, Getsêmani, um lugar tranquilo. Ele se reúne com os seus discípulos e eles falam: orem comigo, não durmam. Esta é uma noite crucial, perigosa, algo vai acontecer. E olha o que ele diz para os discípulos no verso 41. Ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Percebe como a oração faz parte deste processo espiritual e moral na nossa vida? A menção feita ao mal, logo depois da petição, aplica-se não a Deus, porque Deus não pode tentar o homem para o mal. Tiago nos ensina isso. Tiago 1, versículo 13 e 14. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Por isso, o tentador referido na oração é o maligno. Ah, irmãos, e como o maligno tem uma ação neste mundo? O mundo, a carne e o diabo lutam, se empenham para destruir os seguidores de Cristo, para fazermos sucumbirmos às nossas tentações, como ele fez com Eva no paraíso, como ele tentou a Jesus no deserto. Mateus, capítulo 4,
antes do Sermão do Monte. Versículo 1, nós temos este relato. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A nossa semelhança. Maligno, o mundo jaz no maligno. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que Jesus é o perfeito sumo sacerdote, que intercede por nós, porque Ele conhece as nossas necessidades e as nossas fraquezas, não porque Ele fraquejou, não porque Ele sucumbiu, não porque Ele cobiçou, mas porque Ele foi tentado à nossa semelhança e venceu. E com a vitória dEle, nós temos vitória. E a oração do Pai Nosso nos ensina a buscar esta vitória contra a nossa cobiça e contra a influência maligna de Satanás, o inimigo da igreja. Eu gosto de 1 Coríntios. É um texto do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Quando ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Que a nossa busca por este livramento esteja em oração aos pés de Jesus. Mas quando não percebemos que somos tentados, quando a nossa oração não está comprometida com este pedido, é porque muitas vezes ou estamos desatentos, e o perigo de estar desatento é que você pode cair na armadilha. Um soldado desatento pode pisar numa mina. Ele pode aparecer como um alvo no front de batalha sem perceber. Um soldado desatento pode matar um soldado aliado com um tiro amigo. Ele não percebe os perigos que envolvem a sua função. Por isso a vida de oração nos coloca em atenção para com Deus. Estes 3 últimos pedidos da oração, pelas necessidades materiais, o pão de cada dia, pelas necessidades relacionais e espirituais, minha relação com Deus, o perdão dos pecados, e a minha relação com o próximo, o perdoar os meus devedores. Que o pedido do livramento das minhas cobiças e das tentações que me assediam para ceder ao maligno façam parte da minha busca em oração diante de Deus. Esteja comprometida diante do meu dobrar de joelho e em favor dos meus irmãos, em favor da igreja, em favor dos líderes da igreja, dos presbíteros, dos diáconos, dos pastores. Estes 3 pedidos que Jesus coloca em nossos lábios são magnificamente completos. Eles incluem a necessidade diária, a espiritualidade completa, perdão e graça. Ele nos oferece livramento do mal. Por isso a oração ela é terminada com uma doxologia. É bem verdade que essa doxologia do final da oração, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, não é encontrada nos manuscritos mais confiáveis e nos manuscritos bíblicos mais antigos. Isso significa que nas cópias dos manuscritos que foram encontrados, esta frase foi um acréscimo da igreja primitiva. E ela é muito bem aceita, e por isso ela está na nossa Bíblia e deve ser aceita, como um acréscimo, um cântico de louvor da igreja, que este Pai Celestial, que é o Pai Nosso, é digno de toda a glória. Dele é o reino, dele é o poder. E nós vivemos para Ele. A nossa vida cotidiana está entregue a Ele. E eu quero ler então ainda o John Stott, citando a oração do Pai Nosso, quando ele diz: não nos causa admiração que alguns manuscritos antigos, embora não os melhores, terminem com a doxologia atribuindo a este Deus triuno o reino, o poder e a glória, os quais somente pertencem a Deus. A igreja está movida na dependência dele.
E a vida de oração da igreja mostra a dependência da igreja, dos seguidores do reino, a este Pai Celestial que ouve a oração dos seus filhos. A minha pergunta é: o quanto da oração do Pai Nosso tem influenciado a minha oração e a minha vida? Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.